De fato, a humanidade já sofreu muitas vezes devido à sua ignorância. Falsidade religiosa, ensinamentos que faziam com que as pessoas entrassem em histeria, colocou doenças como práticas sobrenaturais. E nos Estados Unidos, em Massachusetts, em Salem, não foi diferente. Mulheres foram mortas, enforcadas. Mulheres foram mortas brutalmente devido a crenças religiosas e ensinamentos que faziam as pessoas entrarem em histeria. Aqui no Desbravando o Desconhecido, vamos descobrir mais sobre uma história que marca gerações. Que já foram feitos livros, filmes e músicas sobre isso. A história das bruxas de Salem. Qual é a verdade por trás dela? Que agora eu vou contar uma história para vocês. Desbravando o Desconhecido. Come, little children, I'll take thee away into a land of enchantment. Come, little children, the time's come to play here in my garden of shadow. Come, little children. Quando pensamos em bruxas, o que vem em nossa mente é feitiços, sua vassoura voadora, suas roupas negras e medo. Foi isso que aconteceu com a população de Salem. Medo e histeria. Em 1692, certas coisas aconteceram na cidade de Salem. Crianças começaram a ter convulsões, ataques epiléticos sem explicação. E devido ao costume da região, como eram muito religiosos, o doutor que fez os exames não tinha dúvida. Aquilo era a obra do demônio. Do demônio? Como assim? A população ficou em histeria e com muito medo. Para eles, aquilo era ato de bruxaria. Para eles, a cidade devia estar tomada por bruxas. E isso foi a conclusão de um médico. Então as bruxas deveriam morrer. E tudo isso começou em fevereiro. Em fevereiro, a filha do reverendo de Salem, Samuel Parris, na qual era reverendo de uma igreja puritana que pertencia à igreja católica, a sua filha, Elizabeth Parris, foi a primeira a ter os sintomas. Ela tinha 9 anos de idade. Depois, sua sobrinha, Abigail Williams, que tinha 11 anos, também começou a ter alguns sintomas muito estranhos. Elizabeth tentou se jogar em cima de uma fogueira. E por sua vez, a família ficou muito assustada. E daí começou toda aquela história. O médico foi chamado e todo mundo ficou sabendo na cidade. Assim começou a caça às bruxas. E pronto. Foi criado um júri na qual condenaria qualquer pessoa que fosse suspeita de bruxaria. Logo de início, Elizabeth e Abigail foram chamadas e foram ouvidas ali no júri. Outra criança que também teve os sintomas foi Ann Putman, que também tinha 11 anos de idade. E elas apontaram a escrava Tituba como a bruxa. De acordo com a história e relatos, Tituba lia livros de bruxaria para as crianças. E isso pode ter influenciado as crianças a falarem que ela era a bruxa. Tituba, com certeza, pensando em ser poupada, disse que um homem chegou nela
e pediu para que ela o servisse. Será que era o Tinhoso? Se perguntaram na cidade. As crianças, pressionadas pelos magistrados Jonathan Corwin e John Hathorne, além de Tituba, acusaram mais 2 mulheres de bruxaria. Sarah Gold, que era moradora de rua, e Sarah Osborne, uma idosa pobre. Tituba foi a única que disse que tinha assinado um livro. E além disso, acusou mais pessoas. Disse que as bruxas estavam espalhadas por Salem. As declarações de Tituba deixou as pessoas com muito furor. Ao mesmo tempo, uma acusada chamada Martha Corey causou ainda mais pânico na cidade. O motivo? Participava das missas frequentemente. Ela era ativa nas suas obrigações. Ou seja, se ela era uma bruxa, qualquer uma na cidade poderia ser. Em abril, no mesmo ano, várias pessoas foram acusadas de ser bruxas. Os tribunais estavam cheios. Nessa época, até mesmo a filha de Sarah Gold, de 4 anos de idade, serviu como testemunha. A primeira mulher a ser sentenciada à morte foi Bridget Bishop, acusada de bruxaria por fofoqueira e promíscua, mesmo negando todas as acusações. Apontar uma feiticeira era mais fácil, quando ninguém sabia como eram esses seres. Não era como o Mágico de Oz, mulheres com rosto pálido ou verde e nariz pontudo e grande. Eles estavam acusando qualquer pessoa que eles achassem participar de bruxaria. Não importava se era velha, bonita, feia, não importava. Qualquer um poderia ser bruxa, mas de acordo com as crenças, eles tinham algumas pistas. A bruxa feiticeira deveria ter uma marca no corpo, marcada por um ser antinatural, um ser maligno. Não importava se era uma verruga ou uma pinta, que seja, qualquer um sinal poderia ser denominado como marca de alguma criatura demoníaca. Por isso o júri chamou algumas parteiras para fazer exames nessas mulheres com corpo nu. Imagine a humilhação dessas mulheres na frente de várias pessoas, vendo elas nuas. Mulheres puritanas. Foi por meio desses exames invasivos que Bridget Bishop passou. Teve seu corpo esquadrinhado, onde as parteiras procuravam qualquer tipo de sinal, procurando mamilos de bruxas, que seja verruga ou alguma pinta, no corpo dela. Um exame íntimo e invasivo. Disseram: achamos algo estranho entre a parte pudenta e o ânus dela. Uma mulher com 60 anos de idade. Diziam: talvez o diabo tivesse entrado por lá. Bishop foi acusada por todo o meio maléfico e mágico de feitiçaria que se poderia ter. Diziam que ela poderia se materializar para entrar nas casas e na cama dos homens, para ter relações com eles. Foi acusada de fazer maçãs voarem, de entrar nas portas mesmo estando fechadas e, claro, torturar as meninas adolescentes. Um rasgo em sua camisa foi um sinal para eles, um sinal de que um dos aldeões tinha apunhalado quando seu espectro estava o atacando, tentando se defender. Mesmo que ela negasse, o veredito chegou à conclusão que ela era realmente culpada. No dia 10 de junho, a senhora Bishop foi levada, atravessando o centro das aldeias de Salem,
conduzida por um trecho que levou 15 minutos. Aí a procissão parou. Diante de uma plataforma rochosa, colocou um pano sobre sua cabeça e uma corda ao redor do seu pescoço e a empurrou. O seu corpo ficou suspenso sobre a rocha. Era o fim de Bridget Bishop, a primeira mulher acusada de bruxaria em Salem. Mas as mortes não paravam. No mês seguinte, 5 mulheres foram mortas. Em 19 de agosto, mais 5. E em setembro, mais 8. A paranoia foi tanta que até um ministro da igreja foi enforcado. Diziam que ele era um dos líderes das bruxas. A histeria e essa maluquice só chegou ao fim quando o então presidente de Harvard, Chris Mather, e seu filho, Cotton Mather, pediam para não considerar sonhos e visões como algo sobrenatural. Esse pedido foi atendido pelo governador Phipps, porque sua esposa tinha sido acusada também de bruxaria. Para você ver que o povo sofreu tanto e só foi atacar um governador, um político ali, as coisas mudaram completamente. As coisas mudam, não é mesmo? Com o passar do tempo, as acusações diminuíram, mas mais 3 mulheres foram condenadas. Mas as que estavam presas foram libertas em 1693. Mesmo assim, o estrago já tinha sido feito. 19 mulheres foram condenadas e mulheres morreram na cadeia. Um homem de 71 anos morreu a pedradas. 200 pessoas foram acusadas de pacto com o demônio e fazer feitiçaria. Até os animais domésticos dessas pessoas foram mortos. Depois de tudo isso, veio as desculpas. O juiz Samuel Selwyn publicamente pediu perdão por ter errado em seus julgamentos. Mas o perdão não traria a vida daquelas mulheres de volta. Em 1967, Salem proclamou um dia de jejum em memória daquelas mulheres que faleceram por causa dessa ignorância. Em 1711, as famílias receberam 600 libras pelo erro e pela falha da justiça, como forma de indenização. Um artigo publicado em 1976 pela psicóloga Linda Caporael afirma que o comportamento estranho das crianças, avaliado como atividade paranormal pelo médico que as examinaram, era na verdade uma contaminação por meio de um fungo encontrado em centeio, trigos e outros cereais, já que o contágio por esse tipo de fungo pode ocasionar alucinações, espasmos musculares e vômito. A cidade, enfim, virou ponto turístico, e o lugar mais visitado na cidade é o Museu de Salem, onde se encontra vários documentos e roupas daquela época. Documentos estes que mostram os tribunais que acusaram aquelas mulheres. Cenários idênticos aos daquela época. Até hoje, essa história é contada e passada de geração em geração. A história de mulheres que foram condenadas por crenças, por ideias sem fundamento. Mulheres que deixaram o seu ponto na história. Uma história na qual devemos lembrar para saber as bizarrices
que a humanidade já fez. Muito obrigado por se inscrever no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo para que as pessoas adquiram mais conhecimento sobre as coisas que acontecem e aconteceram no mundo. Até mais e obrigado. E aproveitando, segue lá no Instagram, Luciano Barto. Obrigado por ter ficado até aqui. E até mais.